Um rosto voador que te persegue por cômodos que sua própria casa vai criando. Uma casa labirinto onde há festas acontecendo, homens nus se exercitando e uma sórdida tortura a um homem indefeso. E ainda a ida a uma cidade para um encontro que nunca acontece. Ficou curioso? Vem conferir os resumos e análises dos contos 9, 10 e 11 do livro Deixa o Quarto Como Está, do Amilcar Betega. O narrador, em primeira pessoa, abre o conto dizendo que faz algum tempo que ele sabe que tem um rosto, sim, um rosto, em sua casa, o perseguindo, o procurando pelos cômodos, e que agora ele inverteu o jogo. É ele que persegue e brinca com o tal rosto. A casa tem uma infinidade de passagens, portas, atalhos e peças falsas. A própria casa é que inventa cômodos, que às vezes logo desaparecem, mas que às vezes permanecem fixos em sua estrutura. É impossível dar conta de todos os cômodos que surgem nos mais diferentes pontos da casa. Quanto mais novos espaços surgem na casa, menos o próprio morador a reconhece, o que torna difícil lidar com as aparições do rosto, sempre rápidas e confusas. Desejando capturar o rosto, o narrador tenta conhecer antecipadamente todos os cômodos da casa. A maneira como o rosto se move e a própria casa se opõem à clausura do personagem, que se encontra diante de uma verdadeira prisão psicológica. Quando o personagem enfim consegue capturar o rosto, espanta-se quando percebe que se trata de um rosto de uma criança. Ele coloca o rosto dentro de uma gaiola e se sente preso à sala onde é o rosto que está preso. Ele alimenta o rosto e o contempla, o admira, até o dia em que o rosto fala com ele e pede para que ele traga uma toalha para o rosto poder enxugar a boca. E ele vai buscar a toalha, só que assustado, surpreso pelo rosto ter falado com ele, ele acaba deixando a porta da gaiola aberta. E quando ele retorna, a gaiola estava vazia e havia um buraco redondo no vidro da janela. Sim, o rosto tinha fugido. A falta que o rosto faz ao narrador é cruel, é dilacerante. Até o dia em que ele resolve colocar a sua cabeça no buraco redondo da janela, aberto pela fuga do rosto, e fica ali, parado, cansado, enquanto escorre pelo seu pescoço filetes de sangue que foram cortados devido aos cacos do vidro da janela. Mais um conto em que o fantástico nos atinge em cheio. O rosto é uma grande metáfora para os embates psicológicos que cada um trava dentro de si. Seria o rosto uma metáfora para o lado sombrio que carregamos? Interessante notar que, em mais um conto, a casa, o espaço, funciona como um personagem que brinca, joga, cria cômodos, desaparece com cômodos, brincando com o protagonista. É quase um conto de terror. É um conto com o DNA Amilcar Betega, que brinca com o insólito, joga com as nossas expectativas e nos deixa com uma grande dúvida ao final. O narrador protagonista faz uma visita à duquesa, no lugar do seu irmão. E não sabemos se ela é de fato uma duquesa ou não, ou qual é o seu nome verdadeiro. Ele é apresentado às poucas pessoas que estão ali naquela mansão.
duquesa, a filha da duquesa, o capitão, um pianista. E durante o jantar, a duquesa estava ansiosa para mostrar ao narrador os detalhes peculiares que haviam naquela casa. A casa era uma verdadeira mansão, ampla, bem decorada, e ao final do jantar eles foram andando para conhecê-la. Passaram por 3 ou 4 salões, até que chegam em um salão onde vinha muita algazarra de dentro. Aí a duquesa abre a porta e lá está acontecendo uma enorme festa com muitas pessoas dançando, bebendo, comendo, uma verdadeira festa. Quando a duquesa fecha a porta do salão, de repente todo aquele barulho que ele ouvia, mesmo antes de entrar, com a porta fechada, o barulho some. É como se, quando a duquesa fechou a porta, simplesmente a festa também tivesse sumido. Aí eles continuam o passeio. Depois de já passar por um outro corredor estranho, o capitão que acompanhava a visita mostra-se ansioso para mostrar ao homem, ao personagem, o seu exército. E aí eles entram em um outro salão. E lá muitos soldados exercitando-se. Só que eles estão todos nus. Nus mesmo. E o capitão explica a sua teoria bizarra, que consistia em deixar os homens pelados para despertar neles a viralidade e a competição. Ao continuarem com o passeio bizarro, eles chegam até uma cozinha, onde há muitas cozinheiras trabalhando e muita sujeira, muita fuligem espalhada pelo ar. O narrador chama a atenção dele uma cozinheira muito jovem, muito bonita, que fica parada olhando para ele e ele fica parado olhando para ela, até que ele percebe escorrendo pelo rosto dela uma única lágrima que limpa o rosto dela da fuligem por onde a lágrima está descendo. Até que eles vão ao que interessa. Depois de descer por um caminho de terra, eles chegam a um rústico galpão de areia. E no centro dessa espécie de arena há um homem encoleirado, sendo chicoteado pelo dandy, pelo pianista, pela filha da duquesa e, a partir daquele momento, também pela própria duquesa. E a duquesa convida o narrador protagonista a experimentar a sensação de chicotear o homem. Ele hesita, mas até que então ele resolve experimentar. No começo é difícil chicotear o homem, mas ele começa a tomar gosto pela coisa. Os demais riam e aplaudiam, comemoravam entusiasmados a tortura daquele inocente. O narrador protagonista gosta tanto do que está fazendo que simplesmente não consegue parar. Chicoteia aquele homem inocente. Ele fica tão entusiasmado que o capitão precisa chamar 7 homens dele para poder tirar o chicote da mão do narrador protagonista. E aí, será que esta mansão surreal também é um personagem? Provavelmente sim. Provavelmente ela e os demais personagens ali presentes também são símbolos dessa luta de classes, a antítese que permeia toda a obra de Bettega, a luta do oprimido versus o opressor. Legal destacar aqui também que o narrador protagonista tenta dar um fim para o sofrimento daquele homem, e esse fim seria a morte dele, porque ele chicoteia o homem sem parar e não consegue deixar de fazer aquilo. Só que nem a graça, a bênção da morte, o narrador consegue conceder àquele inocente, porque ele é impedido pelos homens do capitão. No 11º conto de Deixa o Quarto Como Está, narrado em terceira pessoa, um dos poucos a ser narrado dessa maneira, encontramos um casal que chega a uma cidade desconhecida para um encontro.
Aqui, alguns personagens passam a ser nomeados, mas de uma maneira peculiar, como a velha que se dizia cantora, a senhora baixinho que falava alto, o homem que vendia bugigangas e o jovem com olhar de espanto. Eles são nomeados assim, com a primeira letra de cada uma dessas sentenças em maiúsculo. Este casal inicia o conto procurando a casa onde aconteceria o tal encontro. A casa é descrita como branca, com janelas azuis, que passa a impressão de ter passado por uma reforma recentemente. E eles facilmente acham a casa e se sentam na frente dela. E aí eles percebem que há grandes muralhas escuras circundando a cidade. Importante lembrar dessas muralhas. No dia seguinte, ainda sem saber quando ocorrerá o encontro, o casal encontra na rua o homenzinho sorridente que vendia bugigangas. Que, pelo próprio nome, já nos dá a ideia. Ele vendia coisas inúteis. Ele até tenta vender alguma coisa pro casal que não compra nada. Mas eles perguntam pro homenzinho se ele sabe do encontro. E o homenzinho sabe. E aí eles perguntam quando que aconteceria o encontro. Isso o homenzinho não sabia dizer. E eles esperam por dias, ainda hospedados na pensão da senhora baixinha que falava alto. Eles esperam por tanto tempo e se cansam de esperar e voltam até a casa para saber quando que aconteceu tal encontro. E lá eles recebem a informação de que o encontro não aconteceria essa semana. Com o passar do dia, eles começam a perceber que as muralhas que circundam a cidade parecem estar cada vez mais próximas. Naquela noite, eles resolvem procurar um lugar mais aconchegante para ir porque estava chovendo. E antes de encontrar um lugar, em cada esquina que eles cruzam, eles notam a sombra escura da muralha chegando perto. Mais dias se passam e nada de acontecer o encontro. Eles resolvem voltar à casa onde aconteceria e descobrem que a casa estava vazia. O jovem com olhar de espanto que conversou com eles uns dias antes não estava mais lá. Retornam à pensão e descobrem que a senhora baixinho que falava alto também não estava mais lá. Entendem então que a cidade estava se esvaziando. Mais dias se passam e eles resolvem voltar à casa e descobrem que a casa simplesmente havia desaparecido também. No outro dia, eles saem para comprar pão de manhã e simplesmente não acha mais a padaria onde ele sempre frequentava. A cidade estava sumindo e as muralhas cada vez mais perto. Sem saber o que fazer, o homem começa a correr desesperado, perdido, tentando fugir da muralha que se aproxima cada vez mais. Aí ele se lembra da mulher, que provavelmente também estava perdida. Até que, enfim, em uma esquina, a muralha o alcança e ele se escora na muralha e chora baixinho, pensando que talvez a mulher estivesse do outro lado fazendo a mesma coisa. A essa altura do livro, Betega imagina que a gente já tenha se acostumado com o surreal, com o fantástico e inclui cada vez mais elementos dessa natureza. Então temos as casas que se movimentam, os espaços que se movimentam, os personagens perdidos, confusos, o cansaço, que é a tônica deste livro, e também a impotência, a falta de conseguir lutar contra aquilo que está perseguindo os personagens. Não é diferente neste conto. No final do conto, os personagens não conseguem lidar com essas forças maiores que eles não entendem e, cansados, acabam por se render. Aqui, o subtítulo do livro, Estudos para a Composição do Cansaço, nunca fez tanto sentido.
Estão gostando da nossa série sobre Deixa o Quarto Como Está? Então deixa teu like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo 6. Não esquece de compartilhar com os teus amigos, com os teus conhecidos, tá bom?